Olá! Quantas vezes você já não parou para se observar algumas coisas aí que não funcionam muito bem em você e fecha com a frase de que não sei por que que eu sou assim, não sei porque eu tenho tanto medo dos outros, não sei por que que eu não consigo me expressar na frente das pessoas, não sei por que que eu sinto que eu tenho que ser perfeito, não posso errar, tenho medo de que vejam alguma coisa ruim, errada em mim, é, por que que eu me sinto inferior às outras pessoas, por que que eu tenho muita raiva quando as pessoas agem de algumas formas que parece até normal, mas para mim aquilo me toca muito. Então, esse tipo de coisa, eu acho que pode ter um caminho para a gente entender. E entender aonde a coisa começou é um bom primeiro passo para a gente começar a entender da onde que tem que se trabalhar, o que que você tem que reformular em você, ressignificar, a palavra meio que da moda, mas algumas vezes encaixa muito bem, para você se reconstruir e começar a funcionar de um outro jeito. Então, um dos caminhos para a gente entender de por que que agora é assim, vem muito da educação tradicional, vem muito da educação que você recebeu, que não estou dizendo nem de maldade, nem de pessoas que fizeram coisas cruéis contigo, nem traumas, não vou falar de trauma hoje, eu vou falar das coisas normais, das coisas de cotidiano, das coisas que todo mundo, muita gente vai, não vou colocar todo mundo de repente, mas muita gente fez com o apoio de muita gente, com muita gente achando normal, apoiando, é isso mesmo, tem que ser desse jeito, porque não se sabia outra forma de fazer. E eu acho que o basicão no que a gente pode entender tudo são situações que são feitas, né, atitudes, comportamentos, reações que os adultos têm com as crianças e provavelmente tiveram contigo quando você era criança e que não se faz de jeito nenhum com outro adulto. Mas com criança se sente numa liberdade, numa certa que é assim que tem que fazer com criança. Com criança, normalmente se age de uma forma muito mais maldosa, muito mais cruel, mas tudo com boa intenção, tudo com aquela sensação de que está educando, com aquela sensação de que está ensinando e está formando uma boa pessoa para o mundo, mas o que pode estar formando é uma pessoa com uma imagem pessoal muito ruim, com uma sensação de ser muito inferior aos outros. Então vou dar alguns exemplos de coisas que costumam acontecer, que talvez você lembre até demais. Você pode até colocar nos comentários e lembrar de mais situações, não necessariamente que aconteceu contigo, mas coisas que você vê acontecendo, que eu acho que a gente está num caminho de daqui para frente as pessoas irem aprendendo mais sobre maternagem, sobre criação de crianças, sobre orientação das crianças, entender as crianças, quem é criança, o que é criança, né? Criança é um serzinho que nasce sem saber nada da nossa civilização, de como as coisas funcionam aqui, mas nasce com muita necessidade e nasce com toda a espontaneidade de expressar o que está sentindo, o que quer, o que precisa. E aí lá vai a criação, a educação, né? Meio que abafar muita coisa na criança. Por exemplo, uma criança quebra um objeto. Quando um adulto quebra um objeto, teu irmão, teu marido, teu pai, digo filho, né? O filho adulto até, ninguém vai dar bronca, ninguém vai falar que ele é incompetente ou incapaz, que tem a mão furada, que isso se faz com muita tranquilidade com criança, dá uma bronca na criança. E qual a informação que a criança absorve? Eu sou um ser incapaz, incompetente, que merece ser humilhado aqui publicamente, na frente de todo mundo, porque eles acham que quanto mais gritar comigo, mais eu vou desenvolver a destreza manual de pegar nos objetos sem deixar cair. Absurdo. Né? Totalmente o contrário. Quanto mais você desmerece uma pessoa, mais ela se sente capaz, mais difícil vai ficando de aprender e fazer melhor da próxima vez. Mas me conta, não é assim normalmente que se faz, ou com muita frequência, que se faz com as crianças? Eu sei que vai ter muita gente falando, não, comigo não foi assim, não, eu não faço isso, legal, bacana, parabéns se você não faz isso, né? Divulga, conta para todo mundo como é que você tem que fazer, mas que a gente vê muito disso acontecendo, tem sim, né? Ou então, quando não querem a presença da criança, porque é uma conversa de adulto, porque está numa outra atividade, porque, enfim, aí o que se faz com a criança? Enxota ela, né? Como se ela fosse uma enxerida, como se ela fosse uma não bem-vinda, que ela não
ali não é o lugar dela, e vai lá para o seu quarto e vai dormir e, de novo, pensa, se coloca no lugar. Qual é a sensação de uma pessoa que é enxotada de um ambiente, o que ela pensa a respeito dela mesma, né? Essas pessoas importantes, essas pessoas que eu amo não me querem aqui, então eu tenho que obedecer, ficar quietinha, ir pro meu canto, que aí tá todo mundo, quando obedece, todo mundo fala, nossa, que criança maravilhosa, né? Você mandou pro quarto e foi na mesma hora, que, nossa, parabéns, que educação. Não é uma educação maravilhosa, não. É uma informação que está passando para a criança de que ela não tem valor. Aí cresce um adulto com a sensação de que não tem valor, ninguém sabe por quê, não entende. Nossa, tinha uma educação tão boa, meus pais queriam tanto, fizeram tudo que era explicado, tudo que tinha que ser feito, mas são aquelas situaçõezinhas sutis que ninguém percebe, que vai entrando e vai ficando, né? Outro exemplo que eu coloquei aqui, quando a criança se suja, né, sai para brincar, se suja e leva bronca porque sujou a roupa. Meu Deus do céu, se a gente não colocar na planilha de que criança é um serzinho que se rola no chão, que explora o ambiente, que precisa de pegar as coisas, precisa de sentir texturas, terra, areia, porque ela está explorando e conhecendo o mundo, isso é muito bom para ela, você vai de novo tá criando uma pessoa com a sensação de que não tem direitos, né, de que ela não pode fazer coisas e provavelmente ela pode até estar vendo outras crianças ali se divertindo, fala, então sou eu que não posso, eu que tenho merecimento, né, mais abaixo aí do que a média. Outra situação bastante forte, quando o adulto passa para a criança toda a dor que ele, enquanto adulto, não consegue lidar, mas passa para a criança como se ela pudesse, como se ela tivesse que ouvir das suas dores, das suas angústias, das suas mágoas, da briga que você teve com fulano, com ciclano, com não sei quem, do tudo que você não está conseguindo lidar. E aí você faz a criança sentir que ela é responsável pelo bem-estar do adulto, quando é totalmente o inverso. Aí ela sente que ela tem que ficar assim, muito quietinha, muito no canto dela, porque ela não pode ser mais um problema. Olha quanto problema esses adultos que cuidam de mim aqui estão tendo. Então, e aí de novo, né? Todo mundo elogia, acha maravilhoso, que criança... Nossa, eu fui tão elogiada quando eu era criança e eu não sei por que eu tenho tanto problema hoje, só que não percebe no que foi elogiada. Elogio às vezes atrapalha quando é esse tipo de elogio, quando ninguém percebe que não, a criança não está se expressando, não está podendo ser ela, não está podendo manifestar as dores dela, porque a dor dela não tem espaço é a dor do outro. Você percebe como isso é sutil? Como a pessoa cresce com isso e nem percebe que está carregando isso dentro dela. E eu não estou falando isso para condenar pai, para condenar mãe, porque é a educação que a gente aprendeu, que todo mundo foi aprendendo e foi passando para frente e todo mundo aplaude, todo mundo acha que é isso que tem que ser, só que emocionalmente você está desmerecendo, desvalorizando uma criança que vai crescer com essa sensação de desmerecimento, de desvalorização. Né? Não tem como, não tem não tirar. Dá para em algum momento essa pessoa, depois de adulta, falar, não, pera lá, entendi o que passou com tudo isso, não foi maldade de ninguém, não foi... uma crueldade intencional, mas agora eu, enquanto adulta, eu posso me reconstruir, pode, tem toda, para isso que existe terapia, tá aí para isso. Ou então, continuando meus exemplos aqui, que eu acho que dá para ter mais algum, exige que a criança acorde ou vá dormir no horário, sem treinar ela, sem ajudar ela, ou exigindo, obrigando, ou... A criança precisa de treino, ela tem o ciclo dela, do organismo dela, de fome, de sono, de tudo. Se você não respeitar esse ciclo, não entender, não acolher, não for ensinando e levando de uma forma tranquila para que ela vá aprendendo os seus momentos, sabe que você pode falar, não, tem hora marcada no médico, então tem que acordar aí. Tem hora de escola, tem. Ninguém está dizendo que você tem que mandar a criança para a escola a hora que ela quiser, chegar atrasada todo dia. Não, mas a forma de ensinar, de colocar, de conversar com a criança, de por que está difícil acordar, por que ela não quer ir para a escola, entra muito do acolhimento que ela precisa. Passar a tarefa além da capacidade da criança, fazê-la se sentir também mais responsável do que ela deveria. Né? Você passa, claro que toda criança é legal que vai aprendendo responsabilidade. Esses brinquedos aqui são seus, esse brinquedo você arruma, você coloca no lugar. Aqui sujou, vou lá, te ensino, ajudo a limpar. Perfeito. Ruim é quando você dá muito mais coisas do que
da alçada da criança, da responsabilidade, da capacidade dela, e exige e cobra, e aí muito ruim. Desmerece o gosto da criança. A criança às vezes gosta de usar umas coisas esquisitas, gosta de usar umas roupas que não combinam, gosta de usar fantasia durante o dia inteiro, gosta de usar uma bijuteria enorme que vai até o pé. O jeito de você lidar com isso, nem estou dizendo se é para deixar ou se é proibir. Não vou entrar nesse mérito. Estou dizendo como você lida com isso. Como você mostra para ela que ela tem o direito de ter gostos, que o gosto dela pode ser diferente, mas que tem situações que cabe, pode ser mais adequado usar certo tipo de roupa, em outros ambientes não. Mas não estou nem dando aula aqui de como educar uma criança. Eu estou mostrando situações que você pode observar, as situações que você viveu, que fizeram contigo, para você tentar entender por que deu isso que está dando hoje. Por que hoje você se sente insegura em escolher uma roupa? Por que hoje você fica muito mal e olhando muito como é que os outros estão se vestindo para se vestir igual, que é para não errar, por exemplo, né? Ou então quando dão risada, quando a criança que está pedindo alguma coisa que é de um valor muito acima do aceitável. A criança quer A criança não tem noção de dinheiro, ela não trabalha ainda. Se não parar, se não explicar, se der risada, se humilhar ela, se ela se sentir humilhada porque você não está entendendo o critério dela, é só isso que vai ficar. Não vai ficar na memória da criança, eu queria uma coisa de um valor absurdo. Não fica. Enfim, e não saber lidar com a raiva. A criança tem raiva, a criança tem excesso de raiva, ela não sabe lidar com as emoções dela, ela ainda não sabe organizar, não sabe se acalmar, ela não sabe, mas ela tem, as emoções estão todas aí, nasce com as emoções, mas aprender a lidar com elas é aos poucos, com o tempo. Se você der bronca numa criança porque ela está com raiva, porque ela está indignada, porque o amiguinho brigou, porque pegaram o brinquedo dela, porque ela queria ir em tal lugar e não pode, porque ela queria visitar o avô e não é dia. Se você não souber lidar com esses ataques de raiva da criança e achar que ela está errada em ter raiva, ela não está errada. É uma emoção dela, é válida, existe. O que o adulto tem que fazer é tratar a sua emoção para conseguir lidar com a emoção da criança. Se você foi essa criança que não souberam lidar com a sua emoção, como eu te falei, não culpe seus pais, eles também não aprenderam a lidar com as emoções dele, e aí você tem agora o seu momento atual para entender o que aconteceu contigo e perceber que suas emoções são válidas sim. Que você tem todo o direito de vez em quando ficar com raiva, você tem todo o direito de extravasar de uma forma saudável, que tem várias formas de você extravasar a sua raiva. Tem jeitos saudáveis de você extravasar, de você contar, de você conversar com alguém, de você tentar resolver. Tem muitas formas saudáveis. Raiva, por si só, não é uma coisa horrorosa que você tem que engolir, que você tem que esconder e fazer de conta que não existe. Raiva é uma emoção que existe, tá aí, tá? Não existe emoção ruim, existe emoção que a gente precisa entender e ver como é que se controla, ver como é que se deixa ela mais adaptada, né, para a sua realidade. Então, pensa nisso. Percebeu que você está naquele momento que você não entende por que eu sou assim, por que eu tenho medo do mundo, por que eu tenho medo das pessoas, por que eu não sei quem eu sou. Às vezes essa sensação de eu não sei quem eu sou é porque foi tirado de você por muito tempo, naquele período básico, quando você estava aprendendo tudo, onde você estava uma esponja do mundo, foi tirado de você essa oportunidade de você se perceber e saber quem você é. Foi te dito muito não. Não pode ser assim, não pode pensar aquilo, não pode fazer desse jeito. Aquele monte de não que as pessoas acreditaram que era dar uma boa educação, te fez não saber quem você é. Né? Que foi te dado não, peraí, mas cadê o sim? Não tem nenhum sim aqui nessa história. Pensa, percebe, sozinho tá difícil? Pensa no psicólogo para te acompanhar. Quer me contar? Coloca nos comentários mais situações que você percebe que pode ter passado uma informação a seu próprio respeito que hoje não está muito legal, não está funcionando muito bem. E percebeu que precisa de um psicólogo? Se nossa equipe for escolhida, vai ser muito bem-vinda. Agradeço. Deixa o seu like. Percebeu que esse vídeo vai ser legal para alguém que você conhece? Compartilha. E obrigada por me assistir.